Sura começa efetivamente agora. Vamos conversar com o numerólogo Gilson Chivey-Joen para a gente saber o que pode esperar de 2012 e conhecer o mantra para o ano novo. Vamos falar com um gênio, Vanderlei de Abreu Júnior, considerado um gênio da informática. Vamos saber um pouco da história dele, que ganhou o primeiro computador aos 6 anos e aos 16 invadiu o sistema da NASA. Tá bom para vocês, não? Vamos conversar com a Eliana Dutra. Eliana é coach, ou em bom português, uma treinadora profissional. E vai tentar desvendar um pouco mais dessa profissão aqui com a gente. Vamos conversar com o compositor e escritor Paulo Sérgio Vale. Ele mergulhou nas lembranças das histórias contadas pelo avô e escreveu seu 6º livro, O Homem que Venceu Getúlio Vargas. Uma batalha política, um acerto de contas. Vamos falar da intrépida trupe com a Wanda Jacques, a Wanda das fundadoras do grupo, que está completando 25 anos. E nós vamos saber da Wanda como é o espetáculo preparado para essa comemoração. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, por telefone, ou por fax, ou pelo Twitter, enfim, como vocês quiserem. E vamos começar com o Gilson, né, para a gente saber logo o que coloca na mesa da passagem do ano, que cor usa, qual o mantra que fala. Começamos por onde? Vamos começar pelos mantras, só que eu queria, como sempre, explicar de onde que surgem esses mantras. Meus mantras não são indianos, eu não sou esotérico, não tenho nada contra quem seja, mas eu defendo uma teoria há muitos anos que nós processamos informações matematicamente no inconsciente. O inconsciente da gente é dividido em arquivos. E o nome de uma pessoa é um código que faz a pessoa vivenciar esses arquivos, esses conteúdos. Isso cria crenças, tá? Todo ser humano, entre 1 e 2 anos de idade, ele vira portador de um conjunto com mais ou menos umas 60 crenças, que não tem nada a ver com religião, com educação familiar. Então, eu faço no plano pessoal um trabalho de transformação de crenças, mas a particular, específico, eu tenho uma teoria matemática que eu trabalho em cima disso. Mas esses mantras que eu faço, que eu venho aqui no teu programa, é para atingir pessoas que nunca vão ter contato comigo e que eu identifiquei ao longo de quase 34 anos de trabalho, de consultas ininterruptas, problemas que são assim, quase que eu diria que atingem vários grupos, né? Então, eu faço todo ano um mantra, eu pego o número do ano, 2012, que é uma fantasia, né? Porque a gente está marcando o tempo a partir da era cristã. A gente podia estar marcando o tempo há 35.718 anos, esse seria o ano 35.718. Mas nós somos, o cérebro, para mim, é uma maquininha movida à fantasia, e ele é movido à fantasia, ele produz realidade. E isso faz com que o número se componha com símbolos e crie efeitos na gente. Eu criei uma expressão, que eu pesquisei, na verdade, que é "Eu te adoro 2012", que é uma expressão bonita, mas não tem nada de pensamento positivo, que se você falar assim, "Feliz 2012", um maravilhoso 2012, pode criar até um efeito desastroso. Porque o "Eu te adoro 2012" é o mantra que eu recomendo que as pessoas usem como mantra geral o ano inteiro de 2012. É um mantra para criar harmonia, desenvolver segurança interior, capacidade de concretização e resgatar uma experiência que eu considero importante, que é uma área do inconsciente que eu chamo de sala 6, que é a área da família, que eu acho que a família já está indo para o espaço há muito tempo. E eu, embora eu seja engenheiro, quando eu olho para o mundo e falo assim, tem 7 bilhões de habitantes, para mim isso aí são X famílias. Eu não vejo como insumos, como os economistas veem. E para mim, se as famílias estão bem individualmente, o todo está bem, quer dizer. E o que está faltando aí é produção de afetividade, que está cada vez diminuindo mais. Então, o "Eu te adoro 2012", ele é um estimulador dessa experiência que produz afetividade. A afetividade, sabe o que é, Leda? É você tirar alguém da tua cadeia alimentar. Isto não é comida, entendeu? Não, porque a gente, os animais, eles sabem o que é da família deles e o que eles podem atacar para comer. Quando você retira alguma coisa da cadeia alimentar, é porque está rolando uma química dentro de você que faz você dizer que aquilo não é comida. Literalmente é isso. E se você olhasse para o seu... Vamos falar isso no português mais claro. É um ano de grande impulso. Esse mantra cria
uma segurança interior que não maior, tem é nada a isso? ver com a segurança exterior, tá? Segurança exterior seria o Trabalhar governo, a autoestima. polícia, não é um equilíbrio interno que você se sente bem até em condições adversas. E esse equilíbrio é muito importante. Esse 2012 reduz para 5. Para 5. O que é o 5? O 5, segundo para a mim, numerologia. é uma dimensão ligada à ideia da energia, tá? É um impulso humano. Quando você diz assim, eu quero aquilo, esse impulso é o 5. Tanto que você vê, nós temos 5 dedos em cada mão, a gente toca as coisas, né? É o nosso contato com a realidade. Sem o 5, nós temos 5 sentidos físicos, né? Os tradicionais. E o 5 é um movimento de empurrar o cara para frente. Só que o 5 tem um efeito colateral, tá? Se você viver ao sabor do efeito de 2012, ele cria volatilidade, porque ele faz você ficar igual uma folha ao vento, que não manda nada na tua vida, e quem manda na tua vida é um vento doidão que aparece e te sopra, tá? E aí você fica só esperando que ele sopre você para uma situação boa. Momento Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Tem horas legais. Isso pode. filosoficamente é bom, mas na prática não é, porque tem horas que você está bem e horas que você vai para um pântano. Então, o Eu Te Adoro 2012, ele trabalha uma maneira de compensar esse excesso de volatilidade que o 2012 cria e permitir que a pessoa viva um prazer, mas um prazer onde ela não fique tendo tantos problemas de altos e baixos, tá? Não fica tão vulnerável ao prazer. Agora, é um prazer controlado? É um ano, já que você falou, eu não sou vidente, eu não tenho capacidade de prever nada. Se eu soubesse prever alguma coisa, eu ganhava a Mega Sena toda semana. Mas uma coisa eu posso te dizer, a probabilidade de ser liberado, a ser aprovada a manifestação para drogas no Brasil, eu não sou usuário de droga, mas não só aprovado, como partir até para a liberação de certas drogas de 2012 é monstruosa, sabia? Porque a Sala 5 impulsiona essa ideia. E eu fico detectando que esses movimentos que antecipam isso, que já estão acontecendo, vêm em função dela. Agora, a Sala 5, se você usar o lado bom dela, do Zeca Pagodinho que você falou, ela tem muita coisa boa para dar. É muito bom para namorar, péssimo para amar. É bom para ter relações leves, prazerosas, viver a vida, viajar. Teoricamente, seria um ano bom para você tirar férias. Ficar 365 dias um ano sabático. Só viajando. Mas é um ano que vai ser um ano dourado para quem lida com negócios na parte comercial, porque o 5 é o que desenvolve a capacidade sedutora do vendedor, sabe? Vendedor que é bom vendedor, ele vende um prego, vende um avião, vende qualquer coisa, ele tem prazer em te envolver. Então, para quem está do lado de cá do balcão, show de bola. Um ano complicado, porque é um ano assim, de muito cá, prazer. Não, tudo bem. É o ano dos prazeres, você fica muito vulnerável ao sabor do vento. O ano dos vendedores, então você pode comprar muito, comer muito. Tranquilamente. Você está... esse é o negócio que você tem que administrar. Excessos, é isso? Tá. 2013 vai ser um ano do cheque especial, então. E também, isso aí. E vou te dizer uma coisa, sabe a fábula da cigarra e da formiga do La Fontaine, né? Essa fábula, a história original, a cigarra se dá mal, né? Ela morre porque a formiga é mazinha, o La Fontaine... eu ia falar disso que ela está falando. O Milor Fernandes, que é um cara genial, reescreveu a história da cigarra e da formiga e no fim da história chega a cigarra lá, bate na porta da formiga, a formiga diz assim, já vem aquela cigarra pilantra querer minha comida. Aí quando ela abre a porta, a cigarra está vestida chiquérrima, com colares, uma Mercedes Benz parada lá no fundo, e diz assim, minha querida, você se lembra quando eu cantava lá naquela árvore, lá durante aquela época? Pois passou um produtor europeu, me convidou e agora eu sou famosa no mundo inteiro. Quer dizer, o prazer não é só esse negócio que vai conduzir o cara à desgraça. O prazer, bem administrado, ele pode fazer um produtor europeu aparecer na tua vida. E eu vou te falar uma coisa, eu crio mantras exatamente para inibir o lado
o efeito colateral, eu vou dizer uma coisa para você, não existe experiência só boa ou experiência só ruim. Tudo tem prós e contras, entendeu? O mantra é para fazer para segurar a onda. Segurar a onda do impulso excessivo. Aliás, porque não basta ter impulso na vida. Quando você diz assim, eu quero aquilo, né? Você tem que sair e construir o que você quer. Eu trabalho pessoas que vêm a mim, que têm um impulso danado, mas saem construindo, sabe como? Em câmara lenta. Você imagina uma pessoa que diz assim, eu quero aquilo, mas na hora que ela sai devagar. Aí parece que é uma loucura, porque se ela quer, por que ela não acelera? Mas tem nomes que fazem isso, e o 5 puro, sem mantra, sem nada, ele pode criar um impulso enorme associado a uma construção pequenininha. A gente vê que o mundo, quer dizer, 2012, parece que vai continuar sendo, vai ser até mais confuso do que foi 2011, do ponto de vista da economia. Posso dizer uma coisa? Não vai ser, não. Não? Olha, apesar da volatilidade natural que o 2012 cria, por exemplo, pega a Bolsa de Valores, aquele pessoal da Bolsa já é volátil. O cérebro deles é volatilidade pura. Eles, qualquer coisa assim, fala assim, os caras já tomam um susto. Então, eu te garanto que o ano de 2012 para a economia do mundo vai surpreender todo mundo, porque o 5, ele cria uma coisa que é fundamental para a vida melhorar, em termos de dinheiro, é negociação. Ele cria negociação, as pessoas vão estar negociando melhor, porque muitas vezes problemas podem ser superados por uma negociação boa, e não existe, às vezes, você vê os caras podendo negociar, né? E agora, por exemplo, eu não tenho nada a ver, mas estou falando porque eu li isso no jornal, uma das melhores empresas brasileiras, que foi privatizada, a Usiminas, foi comprada por um grupo italiano. Ela não pertence mais a gente. Agora, aí você olha, a Itália está mal, mas um grupo italiano veio botar uma grana preta aqui no Brasil. Isso já é um sintoma bom, né? Já é uma prova de confiança, são negócios rolando de outra forma. Agora, que tem perigo do excesso de impulso te levar a comprar coisa que você não precisava, tá? Te levar a fazer coisas fora de controle, tem, mas aí, por isso existem meus mantras. Eu fiz uma montanha de mantras, eu fiz inclusive... Eu antigamente fazia mantras todos esdrúxulos, assim, palavras tecnicamente que eu sabia que as pessoas usando iam beneficiá-las, mas que elas falando, elas não entendiam nada do que elas estavam falando. Eu dizia que isso aí era criar uma linguagem inexistente, que eu acho que reclamei disso. Linguagem inexistente é um espetáculo. Conteúdo consciente é zero, ela vai direto, é como se fosse um assembly, uma linguagem de máquina, vai direto. Mas aí, por sua causa, a primeira vez, por sua causa, eu criei o Fala Malandro, que deu uma quizuma. Ninguém consegue falar isso. Eu descobri, comecei a pesquisar expressões, eu descobri que Fala Malandro alavancava a vida empresarial de uma pessoa. Aí foi um espetáculo. Agora eu segui nessa linha. Eu te adoro 2012, qual é o outro? Vou estar com você. Deixa eu te mostrar aqui, olha. Não, quer ver? Um mantra, tem uma porção de mantras aqui, mas o mantra que, por exemplo, se você quiser atrair situações de prosperidade para a tua vida, eu inventei essa expressão, não existe, mas ela surgiu por causa de uma banda de rock que eu estava fazendo, o nome é Me Traz um Sapo Doido. Quando você fala, me traz um sapo doido, como mantra, me traz um sapo doido, isso aí provoca um efeito de alavancagem de resposta por parte do universo, de te ajudar a viabilizar as coisas que você quer. Aumenta a criatividade, aumenta alguma coisa em você, no outro? Não, aumenta, cria um campo de fótons em você que faz o universo responder a você, te abrindo portas. Porque é o seguinte, a gente é educado para achar que nós somos os tais. A gente, desde pequenininho, domina, cresce. A vida não é bem assim. Quando você vê a vida de um Van Gogh, de um Picasso, Van Gogh morreu na miséria, Picasso se deu bem, e hoje um quadro do Van Gogh vale muito mais do que Picasso. Então, eu acredito, eu defendo uma tese, e eu sou engenheiro, me sinto à vontade de falar isso. Ninguém produz mais do que 30% da realidade que vive. Ninguém.
no mínimo, uns 70% da realidade que a gente vive é produzido por interferências externas. Essas interferências externas que eu rotulei de universo, entendeu? E isso acontece porque nós temos crenças que projetam ação física sobre o universo. Fala. Tá, então além de falar eu de Adoro 2012, é para falar Saborosas Manhãs 2012, é isso? E eu criei duas... Por que Saborosas Manhãs? Não, isso eu sempre sabe, quando eu pesquiso esses mantras, eu fico no computador, eu criei alguns softwares para mim mesmo, que eu fico pesquisando expressões. Às vezes eu pesquiso 200 expressões, vão para a lata do lixo, nenhuma delas cria nada. E o Saborosas Manhãs 2012, ela cria um efeito muito legal. E o que me chamou a legal para quê? Não, para alavancar, trabalha poder. Olha, vou te dar um exemplo. Tem uma área do inconsciente nosso que só 5% dos nomes do Brasil acessam. Na Europa, 90% dos nomes acessam, nos Estados Unidos também uns 90%. Essa área se chama Sala 8. As letras em português que são chaves desse conteúdo é o H, o Q e o Z. Acontece o seguinte, é essa sala que, quando é acessada, ela faz o universo virar um parceiro da gente. Operar junto com a gente. Eu posso dizer que essa historinha de dizer que Deus é brasileiro, isso é a maior mentira que inventaram em todos os tempos. Não, eu vou te falar o seguinte, o universo tem conspirado sempre contra os brasileiros, porque, na verdade, uma minoria de brasileiros, não, estou te falando sério, uma minoria de brasileiros... Sim, mas a gente está nos mantras. Eu sei, e os mantras são para corrigir isso. Então, esse mantra, então, Saborosas Manhãs 2012, vai corrigir para te responder isso, ele vai começar a ativar uma experiência que vai forçar o universo a responder àquela pessoa que usar, né? De uma maneira extraordinária. Positiva. E eu vou te falar uma coisa. E deve se repetir várias vezes ao dia. Várias vezes. Eu peço uma coisa às pessoas que estão assistindo, eu falo isso aqui para você. Ninguém te pede para explicar o que é um celular. Ele trabalha com computadores, ninguém fica assim, compra esse computador porque tem um chip, é uma placa-mãe, não é nada. Então, eu estou te falando o seguinte, você pega o celular e aperta o botãozinho e fala. Eu digo, aperta o botão dos meus mantras, experimenta, usa. Eu fazer uma pergunta. Quantas vezes você repete os seus mantras por dia? Eu trabalho os meus mantras diariamente, assim, 20, 30 minutos, a vida inteira. Não é nada. Se você pegar e usar, você vai dizer assim, você vai começar a usar, e eu te digo que 1 mês e meio, 2 meses de uso, é igual uma ginástica, você vai sentir efeitos concretos. Tem algum mantra para a gente ficar em boa forma física? Assim, não. Tem, dependendo... Que a gente substitua a ginástica? Tem, dependendo, não para substituir ginástica, aliás, seria uma coisa maravilhosa, já pensou, né? Mas os mantras do Gilson estão todos no todos no meu site. Mas tem mantras aqui, por exemplo, quando você entra numa negociação, um outro popular que eu descobri é você chegar e falar assim, você quer definir uma coisa a teu favor, você está entrando numa negociação difícil, você usa a expressão um pouco antes, alguns dias, né? Você usa tiro certo, governador. Tiro certo? Tiro certo, governador. Essa é uma variante do Fala Malandro, você fala tiro certo, governador, tiro certo, governador. Para favorecer a negociação difícil, para fazer que na negociação surjam interferências externas que te beneficiem. Quer ver? Eu gosto de dar exemplos práticos para não ficar uma coisa só viajando, teoricamente. Eu fiz um nome... Já tem 24 minutos. Não vai dar tempo de eu falar o resto. Se a gente divaga... Isso aqui, então, tiro certo, governador, se a pessoa está entrando numa negociação difícil, falar para ficar a favor dela, certo? Aí tem as cores do ano. Então, deixa eu te dizer umas coisas. Nós negócios, você já viu os 2 temãs que eu fiz? Então, os temãs são legais porque são mantras mais complexos, né? Se as pessoas falarem esses 2 temãs, elas já vão dar uma mexida maravilhosa na vida delas. Aí, ó, aqui, ó. Um temã popular, um temã é uma poesia, que é um mantra. Um mantra. Então, o popular é esse aqui, olha. Sente aí, meu irmão, é uma coisa rara de ver. O ano é bom, muito bom, estou feliz, podes crer. Esse é bem povão, tá? Esse é bem povão.
E um mais sofisticadinho é: por onde fores, minha princesa, serei teu vento, tua certeza. E os caminhos do alto, por mais baixos que forem, serão nosso alento, nosso abrigo, nossas flores. Então, esses dois, quem quiser usar isso o ano inteiro, isso aí faz assim um montão de efeitos ao mesmo tempo, mas lá no meu site vocês vão encontrar mantras para isso, para aquilo, para uma montanha de coisas. E as cores do ano? Ah, se a pessoa quiser entrar o ano legal, você já está paramentado, é o cor de abóbora. Ah, é o laranja? Com azul. Laranja com azul. Tá bom. É Laranja com azul. Empresa. Não, essa é a cor assim central, né? Laranja com azul. Mas é uma cor para passar o ano? Pode usar em qualquer momento do ano. Agora, o ano é uma mistura de cores, de tons brilhantes, com cores pastéis, com tons escuros do marrom ao preto. Dá para fazer uma boa mistureba aí de cores, mas a cor central é essa daí. Então vamos aqui, economia. Viverá uma forte transformação nos seus fundamentos, com o surgimento de vários tipos de negócios. Então você acha que surgem negócios novos? Por quê? Porque o 5 cria impulso, cria ousadia. Às vezes, muitos negócios não acontecem porque a pessoa não tem coragem de fazer. A pessoa tem muitas coisas prontas que poderiam dar fortunas na internet, em outras áreas, em serviço, que falta mesmo impulso, né? O varejo, os produtos e serviços voltados para as classes média e média baixa serão potencializados, claro. Sem dúvida. Vai ser um ano bom para os varejistas, para os atacadistas. É o vendedor. O vendedor. Os vendedores vão parecer que eles fizeram até um curso para vender melhor, entendeu? Será um grande ano para as empresas de energia, entretenimento, lazer e turismo. Que é o 5. Futebol e esportes de equipe. No futebol e nos esportes de equipe prevalecerá a importância das estrelas individuais. E vai ser o ano que eu não falei aí, eu acabei me distraindo, estava vendo ela falar de escrever livro, a gente escreve um negócio, daqui a pouco você esquece, que não falou uma coisa importante. É o ano dos goleiros, sabia? Ah, é? Pode ter grandes revelações de goleiros, porque o 5, sabe o que ele faz? Ele cria aquele lado gato do goleiro, aquele lado que o jogador vai bater a bola, o goleiro tem que escolher um canto, né? Para se jogar. Principalmente no pênalti. E o 5 faz ele ir no canto certo. Ele consegue antecipar. O 4 é a dimensão do tempo, é o tempo da relatividade de Einstein, né? A quarta dimensão. O 5 seria uma dimensão que não dá nem para a gente lidar com ela fisicamente, pelos nossos sentidos, que é ficar fora do tempo. Imagina você ver o tempo passar como se fosse numa ilha de edição. Então, quando você está sob efeito do 5, você antecipa, entendeu? Você consegue se antecipar. É como se você sentisse exatamente um pouquinho antes do cara fazer o que ele vai fazer. Por isso vai ser o ano dos goleiros, dos atacantes também, sem dúvida nenhuma. Negócios montados em torno de prestação de serviço, de indústrias de transformação também estarão em alta. Estão em alta. As indústrias mecânicas é que não são lá grande coisa não, sabia? E quem vai, para passar o ano novo, assim, um exemplo de mesa poderia ter o quê? O ano passado você falou num tijolo, lembra? Que era o ano da construção. Olha, coisas 2011. sofisticadas na mesa, tá? Na virada do ano, eu falo para as pessoas pegarem amêndoas, pistache, e quem puder, pega, bota um pouco em cada mão, joga para o alto e fala: eu te adoro, 2012, tá? E utensílios para colocar? O que você vai colocar em cima da sua mesa? Eu vou colocar uns utensílios que a minha avó deu para minha irmã e a minha irmã deu para mim. Nós nunca usamos, são utensílios praticamente garfos, tudo de ouro, que é da época da minha avó lá da Rússia. Se a gente não tiver o que você puder botar de ouro, vale dourado? Vale dourado. O que você... Copo de cristal. Você tem que, pelo menos, mesmo que você não for, fazer uma cenografia de milionário, entendeu? Tá. Montar uma mesa de milionário. Com aquilo ainda que você seja entende, cenograficamente. Aí você vai deixar a sua criatividade funcionar. Né? Velas, frutas. Essa questão de colocar você deu uma ideia, pega uma garrafa, pinta de... É porque é o seguinte, o Gilson falou para colocar uma lamparina. Como e ele vai colocar uma lamparina, porque eu já fiz essa pergunta para ele antes do programa começar. Para colocar uma lamparina, se você não está em casa, é um perigo horroroso.
Então, para ninguém se surpreender, eu inventei aqui agora, assim, aquelas velas de 7 dias, tem aqueles vidros. Se você coloca, pinta o vidro de, sei lá, de dourado, de laranja. Pinta de laranja com azul. Pelo menos não promove um incêndio, né? E acende, cumpre o ritual sem provocar incêndio, pelo amor de Deus. É muito importante fazer essa receita dessa compota do prazer aqui. A compota do prazer que a receita está toda no meu site. É só... E a gente vai colocar no site do programa também. Aí faz o quê? Uma cesta de pães, pão também é fartura. Né? Os pães os mais sofisticados, não os pães tradicionais. Não esqueça o brioche. É uma coisa assim, um pão de mel, um pão mais chique, né? Assim, em vez de um pão francês, é isso que você quer dizer? Eu entendo exatamente que o sofisticado aí fica no plano particular. Para uma cada pessoa, entende se ela acha que aquilo, isso aqui é um luxo, usa aquilo ali. O importante é haver brilho, entendeu? Aquela coisa da escola de samba, aquele brilho, aquela coisa toda, é um ano de brilho. Inclusive, aliás, o carnaval vai ser afetado por isso. Vai ser um carnaval de um brilho. De muito Eu adoro isso, uma abóbora grande inteira, panos bordados. Por quê? Porque ela é laranja. Aliás, sabe o pássaro que eu pesquisei, uma montanha de pássaros que mais se identifica com 2012? Eu nem conheço esse pássaro pessoalmente, eu conheci pelo Google, pela internet. Sanhaço papa-laranja. Sanhaço. Papa-laranja. Ele parece que foi feito. Eu botei uma foto dele. Já com ele? Eu botei uma. Claro, o Tom Jobim gostava muito desse pássaro. Acho que se eu não estou enganado, tem até uma música dele que tem, na letra ele fala em sanhaço. Ele fala que é dos passarinhos. Ele adorava passarinho. E o sanhaço, se eu não estou enganado, talvez até o fim do programa, minha memória... É um pássaro lindo, né? O sabiá laranjeira também é laranja. Né? Mas o sanhaço, ele parece que foi um designer que desenhou assim, ele é laranja com azul, ele é todo montado para 2012. O Gilson inventa umas coisas de colocar na minha mesa, fica um filme de terror, né, assim. Mas é engraçado. Lâmpadas de todos os tipos. Aí livros sobre petróleo, gás e álcool. Bota uma caixinha, porque é energia. Tá? Bota uma caixinha, se quiser botar uma garrafa de gasolina na mesa, beleza, desde que tampe bem para não incendiar. Tá ficando perigoso. Tá ficando perigoso. Não pode botar uma garrafa assim de uma bebida destilada, um licor. Múltiplos de 5, Leda. Como assim? 5 moedas, 10 moedas, 15 isso é moedas. bom, isso já não promove incêndio nenhum. 5 moedas, e de preferência douradas. Douradas. Então pode ser até de baixo valor, né? O importante é a cor. O valor é muito pessoal. Passei num sinal alguns dias atrás, dei uma nota de R$20 para um garotinho e deu um montão de moeda que não valia nada para ele. Ele guardou a nota e saiu embevecido com as moedas. As moedas para ele, aquilo. Réplica de barco e navio. Eu adorei essa história da abóbora, porque a abóbora é uma coisa que todo mundo pode. E abóbora moranga com não é uma moranga, né? E a abóbora pode botar. É possível para todos. Pode colocar vela dentro da abóbora. É possível para todos, não é uma coisa. Moedas também. Moedas também. Tem que trabalhar numa. Agora, o dourado é a cor predominante de 2012. Então, se tiver uma toalha dourada rendada, fechou. E as mulheres, sabe, em 2012, elas vão ter uma oportunidade, porque eu cresci ouvindo sempre uma argumentação que eu acredito que é verdade, quer dizer assim, por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, e é verdade. Eu tenho por detrás a minha, né? Eu acho uma mulher excepcional, mas as mulheres vão poder usar o homem como uma espécie de alavanca em 2012, porque o 2 tem 2 aqui, 1 aqui, 2 aqui. Então, 2 é mulher, o homem tem... O homem é como se ele fosse um canal de um processo evolutivo que a mulher vai viver. Então, eu acho, se você pegar nossa presidente, Dilma Rousseff, a ligação dela com o Lula vai extrapolar o Lula em 2012. Já extrapolou, se vai extrapolar muito mais. Quem tiver dúvidas, e eu nem sou petista nem nada, mas estou colocando isso, há muitas possibilidades de evolução para a mulher através de uma figura masculina. Tá certo.
E aí faz a compota do prazer que tem no site do Gilson. E essa compota dura 5 meses na geladeira sem estragar, sabia? Isso parece conserva. E não leva açúcar, né? Ela não leva, ela leva mel, né? E essa receita original é uma receita proveniente da Rússia, da minha avó. E essa receita eu comecei a pesquisar o que ela fazia, porque eu comia, mas nunca me interessei em entender o que ela colocava lá dentro. E vi que ela só colocava ingredientes que estimulavam os sentidos físicos, então por isso que ela virou a compota do prazer. Ela leva ameixa, maçã, pera, depois que ela está cereja, pronta, você deixa nozes. O que sobrou na geladeira. Você vai consumindo, te garanto que 1 mês depois ela está mais gostosa do que no dia que ela foi feita. Muito por isso bom. que ela vai curtindo. E quantas flores? Porque todo mundo gosta muito de flores, né? Todas as flores brilhantes, amarelo, flores que tenham tons pastéis, tá? Amarelo e branco. Então. Amarelo e branco. Não, mas pode ter aquelas rosa chá, né? Que é aquela cor, aquilo está totalmente ligado. Vamos fazer nossas mesas, né? Já pensaram nas mesas? Não. Estamos começando a pensar. Abóbora moranga com camarão virou o prato da noite. Ai, volta aí, tá, Gilson? Daqui a pouquinho. Então, intervalo, voltamos já. Sem censura, no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Conversar com o Gênio, né? Vanderlei de Abreu Júnior, ele já estava aqui maquinando que a gente, como o mundo vai acabar em 2012, 1, 2, 3. É um ótimo ano. É o ano de comprar tudo. 2013 não vai ter que pagar. Olha o delírio do rapaz. Mais conhecido como Storm, é isso mesmo? Storm, Pode ser considerado um gênio. Com 6 anos você ganha o primeiro computador. Exatamente. E com 16 você invade o site da NASA, é isso? O site não, na verdade o site não, né? A NASA tinha várias máquinas na internet. Então, eu hackei algumas delas. Algumas? Pra quê? Pelo prazer de hackear, desenvolver? Era um outro tempo, né? Você tinha, era o comecinho da internet no mundo como uma rede aberta. Antigamente só tinha, você evoluiu de uma rede militar para uma rede acadêmica e depois abriu para o mundo. Então, era um mundo antes do 11 de setembro, né? Que as máquinas ficavam muito mais abertas, você tinha muito mais acesso. E cada engenheiro lá na NASA ganhava uma máquina e plugava na rede, direto na internet. Então, você tinha acesso a uma infinidade de máquinas diferentes. Era mais fácil. Era muito mais fácil e também, eu costumo dizer que no meu tempo você tinha garotos que pichavam como forma de se expressar. De aprontar, pichação, né? Exatamente. Você aprontou hackeando, é exatamente. Isso? E você usou isso na sua vida profissional? Bastante. Hoje em dia eu trabalho com segurança da informação, né? Sistemas críticos e segurança da informação. Eu fui chefe da Coordenadoria de Investigações Eletrônicas, passei para o lado bom, né, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, em algum momento, quando você vai crescendo, você vai aprendendo. Foi grande juízo, exatamente. Assim. E aí você trabalha com segurança como, assim? O que é isso, segurança de... Bem, segurança da informação, na verdade, você tem alguns pilares da segurança. Você tem a disponibilidade, é que você está sempre sem problemas técnicos, né? Seu site está sempre no ar, seu site está sempre disponível para quem irá acessar. Sites, por exemplo, que necessitam, que tem como fim a própria internet, site de vendas, site de, por exemplo, programas ao vivo, coisas que necessitam sempre estarem 100% do tempo
precisam da disponibilidade. Você tem a confiabilidade daqueles dados para que pessoas não alterem, né, não acessem, não hackeiem o site da NASA, por exemplo, e ponham, vamos lançar um ônibus espacial para Marte amanhã. Então, você tem que sempre ter a disponibilidade dessa informação, a confiabilidade da informação e, por fim, a capacidade que você tem de sigilo, né, daquela informação. Eu não quero que essa informação vaze, uma informação verdadeira vaze para fora. Então, disponibilidade, segurança e confiabilidade e sigilo. E sigilo. Então, esses são os tripés da segurança da informação. Sistemas críticos são aqueles sistemas que efetivamente a sua vida depende deles. É um sistema de airbag de carro, por exemplo, um sistema embarcado de airbag de carro, um sistema que controla uma aeronave, as aeronaves mais novas, o Dreamliner, da Boeing e o Airbus, a nova linha da Airbus é praticamente toda pilotada por um computador. Ele não deixa você, inclusive, fazer manobras bruscas. E até recentemente o Airbus não podia estolar, né? Ele não podia simplesmente cair. Provou-se o contrário agora no acidente da Air France, né? Mas você não poderia fazer um movimento brusco, o computador não deixaria você fazer um movimento brusco que pudesse cair o computador. E uma pessoa que mexe com isso formou em quê? Olha, você pode se formar ou nem se formar at all, nem se formar de forma alguma. Existem muitos profissionais muito bons que eu conheço que não se formaram na faculdade. Eu tenho formação em segurança, em sistemas da informação e engenharia mecatrônica. Mas muitos profissionais nem se formaram, não chegaram nem a se formar, porque é uma ciência muito nova. Ela tem, hoje, 40 anos como ciência e talvez 20 mesmo 30 como uma ciência efetiva, como alguma coisa que se usa, né? Não acadêmica, puramente acadêmica, mas uma coisa que se usa. Então, você tem muita gente que não existia faculdade, não tem formação específica nisso, e foi para o mercado de trabalho. Tem muita gente boa assim. Mexendo com o computador. Sim. Então nasceu nerd. Nasceu nerd. Pessoas também que são formadas em outras áreas. E aliás, isso podia ser um demérito no passado, né? Mas o nerd é o novo cool. Mas um dia foi um demérito, né? Xingava-se o nerd, né? O nerd, o cara é meio feioso. Né? Hoje em dia não, hoje em dia é o milionário. O milionário, o cara que se deu bem. Steve Jobs, né? Por aí. Você tem vários exemplos. O dono da Oracle também, que é uma das maiores empresas de informática, todos eles não se formaram. O Bill Gates abandonou o terceiro ano de faculdade. Os grandes mitos, assim, não chegaram a... O Bill Gates, por acaso, se formou depois, mas não chegaram a se formar enquanto... profissionais na época. Isso como eu disse, existem muitas pessoas também em outras áreas que foram surgindo que não tinham uma formação acadêmica normal. Isso que você falou da rede, na sua origem, ela é uma coisa democrática, né? Ela é uma coisa completamente acessível, né? Me fez lembrar uma coisa que eu li no livro da Eliane Costa, Jangada Digital, que hacker, o termo hacker, era uma coisa do bem, era uma pessoa que entrava na rede, que pegava o sistema, que otimizava aquele sistema e devolvia para a rede, né? E depois é que o hacker se tornou um gênio do mal. Um gênio do mal na internet, né? A internet, na verdade, ela tem uma origem exatamente contrária a isso, né? Ela é muito antidemocrática. Ela foi feita pelos militares, ela é ARPANET. Ela derivou de uma rede militar que, caso um ataque nuclear que descentralizava a informação pelos computadores nos Estados Unidos e aliados, para que, se caísse uma bomba nuclear ou se acontecesse alguma coisa, a informação continuasse a fluir, a cadeia de informação continuasse a fluir entre os aliados. Ou seja, você teria sempre uma cadeia de informação, sempre uma linha de informação fluindo. Depois é que ela passou para o meio acadêmico e passou a ser mais democrática. Mas ela em si, ela tem essa conotação belicosa, né? Aliás, na verdade, tudo na informática, a própria informática nasceu com uma conotação belicosa, né? O ENIAC foi feito, o primeiro computador foi feito para cálculos balísticos, pela Universidade de Pittsburgh. Então,
Você tem muito dessa parte, digamos, de guerra, né? Essa parte bélica ligada a computadores. Até hoje você tem isso. Agora, uma pergunta. Se eu tenho lá, se eu tiver um filho adolescente, jovem, que está procurando a carreira dele, o que você recomenda a ele? Se ele disser, quero seguir essa área de informática, o que você recomenda? Porque o exemplo que você está dando, né, que a gente tem aí, é o Steve Jobs, que nunca se formou e largou a faculdade. Isso ainda é possível? As pessoas ainda conseguem seguir essa carreira? O que você recomendaria se você encontrasse você mesmo, só que hoje em dia, né? Você lá com 12, 13 anos, o que você recomendaria para esse... Eu particularmente acho a experiência acadêmica importante, não só pelo fato de você receber informação, receber estudo, né? Quer dizer, ser doutrinado numa determinada área. Mas também porque você está sempre fazendo networking lá dentro. Você está sempre se relacionando com outras cadeiras, né? Você faz as eletivas, as famosas eletivas, em termos de se relacionar com cadeiras como direito, geografia, etc., né? Então, você tem aquela experiência acadêmica que é muito importante para o jovem. Em termos de estudo, eu acho que uma pessoa, em geral, vai estudar para fazer informática, não tem como. Seja ela autodidata ou não, você tem que estar se reciclando. Praticamente todo dia você tem uma nova tendência, uma nova E isso é importante para o mercado, não é? Você faz o quê? Você ensina as pessoas o que é importante para o mercado? Como coach? Não é bem ensina. O que o coach faz? Ele apoia as pessoas para que as pessoas encontrem soluções para as vidas delas. Novos caminhos, Não precisa ter um problema. Você pode ter uma questão. Eu brinco nos meus cursos que eu digo que você pode ter uma questão que não é um problema, do tipo, tenho R$1 milhão, quero investir. Como é que eu vou investir esse dinheiro? Então, não necessariamente você vai fazer coaching para resolver um problema. Não precisa de um coaching, né? Basta ter o banco. Você pode ir ao banco, mas você pode querer alguma coisa mais de acordo com o seu perfil, ou uma coisa menos... porque o banco vai te dar uma receita que ele vai perguntar para você. Você é um investidor ousado, muito ousado, pouco ousado, e vai te dar aquela receita. E talvez você queira fazer uma coisa mais de acordo com o seu perfil mesmo. O coach faz o quê? Ele faz perguntas, ele dá feedback, ele informa o outro. É um psicanalista de... Não é um psicanalista de negócios, porque o psicanalista ele vai entrar na parte do inconsciente. Eu não entro na parte do inconsciente. Sim, é um psicanalista entre aspas. Não, eu diria que é um facilitador de plano de ação. Porque quando você termina... É porque quando a pessoa não sabe o que é isso... Ela, algumas vezes, já sabe o que quer, ela já vem com a meta pronta. Por exemplo, eu tenho um cliente... Ela não vai à luta na meta, ela precisa de uma pessoa. Ela precisa de uma pessoa para levantar a criatividade dela. Se você tem você tem uma questão qualquer, né? Por exemplo, eu tenho um executivo que me procurou agora porque ele pegou um baita desafio. Então, ele tem esse desafio para vencer e ele precisa ter ideias diferentes para colocar em prática. Ele não pode usar só aquele repertório que ele já tem. Ele tem 40 anos. Ele te procura porque ele quer que você tenha essas ideias? Não, ele quer que eu faça as perguntas que vão ajudar ele a ter essas ideias. Porque você encontrou uma ideia para solucionar. Vou dar um exemplo bobo, mas eu acho que é prático. Você quer sair de casa e resolveu se vestir desse jeito. Se você tiver alguém que pergunte para você que outras formas você pode se vestir, que outra roupa você pode... Você vai aumentar o teu repertório de opções de solução. E dentro desse repertório, a tua criatividade vai aumentar. Posso fazer uma pergunta horrível? Pode, deve. É para gente insegura? Não. Não necessariamente. A pessoa quer uma coisa, mas não sabe como fazer. Aí ela fica toda insegura. Não é isso. Não é isso. Por exemplo, eu contratei um coach quando eu queria escrever esse livro. Eu já tive 3 coaches. Porque todo bom coach precisa de coach. Eu queria escrever um livro e eu queria focar, saber exatamente que pedaço do livro que eu queria. Porque coaching é uma matéria imensa.
né? Que pedaço que eu queria enfocar? O que era mais importante dentro da circunstância? A pessoa que vai me fazendo as perguntas vai me ajudando a definir o meu foco. Eu posso acrescentar uma coisa ao que ela está falando? Que claro, exatamente há muitos anos atrás, as prefeituras de países mais desenvolvidos, elas tinham que resolver um problema nos encanamentos de esgoto lá no lugar, chamavam um engenheiro químico. Aí o cara ficava lá, 2 engenheiros químicos, 3. Aí, às vezes não tinha nem solução. Aí alguém teve a seguinte ideia, formar grupos para fazer perguntas assim. Tinha um engenheiro químico, mas não estou brincando não, tinha um padre, tinha um sapateiro, tinha pessoas completamente diferentes. E aí se jogava o problema. E aí essas pessoas começavam a fazer perguntas e as soluções surgiam numa rapidez enorme. Por exemplo, esse papel higiênico que dissolve na água, né, foi uma ideia dada numa reunião dessas, porque esse processo de fazer perguntas ajuda demais, ajuda demais. Sócrates já dizia isso. Tem uma pesquisa que descobriu que quem dá entrevista sozinho, falando, tem um efeito reduzido. Se você tiver um interlocutor trocando bola, a audiência aumenta, melhora uma porção de coisas. Pelo menos você não morre de tédio. Claro. Leandro, você imagina o seguinte, você passou anos na escola com um professor te dizendo que só existe uma resposta certa. Se você quer aumentar a sua criatividade, você precisa de alguém que te leve além da primeira resposta certa. Você é um agente provocador. É um agente provocador. De criatividade, de ideias, de planos de ação, de formas diferentes de fazer as coisas, de desenvolvimento. Digamos que você nunca negociou. Você foi promovida para uma posição que agora você tem que negociar. Então, além da frase tiro certo no governador, você tem que desenvolver algumas habilidades em você. Eu posso te dar um curso de negociação, mas como é que você vai adaptar aquele curso para o seu estilo, para a sua forma de ser? Onde você vai ser... Esse é o papel do coach. Esse seria o papel do coach. Outra coisa que o coach... E você ensina aqui? Ensino um pouco, né? Pelo menos o começo, pelo menos como contratar um coach, né? Porque você tem, como não é uma profissão regulamentada... E cada pessoa, quer dizer, cada coach tem uma formação diferente, é isso? Você estudou o quê, você, Eliana? Eu estudei literatura, depois fiz um MBA na COPEAD, de especialização em administração e serviços, e depois fiz um curso de 280 horas nos Estados Unidos sobre coaching, para aprender, porque coaching é uma prática. Então, você pode ter Eu costumo dizer que coaching é uma profissão para velho. Porque é uma profissão que você usa toda a sua experiência. Na hora que você está fazendo um brainstorm, um toró de palpite, como diz né? Para traduzir, quando você está fazendo um toró de palpite com o seu cliente, essa experiência sua também agrega. Você não vai dizer a ele o que fazer, mas você pode dizer, olha, isso aqui eu já vi acontecer, aquilo ali eu já vi acontecer. Então, isso tudo traz a pessoa para que ela ter novas ideias. Por exemplo, coach em acrobacia é um treinador. Você tem uma ideia de fazer um número de trapézio, mas tem determinadas coisas que você não consegue realizar ainda. Então, você contrata uma pessoa que tem experiência, um ex-ginasta ou um diretor de cena, ou um técnico, né, que sabe exatamente, olhando o seu corpo, o que você vai precisar trabalhar para executar aquele movimento que você tanto deseja. E ele vai seguir com você até o seu número ficar pronto. Ele vai ajudar você a viabilizar aquilo. Exatamente. A gente, no coaching que a gente está falando aqui, a gente não ensina ao outro. A gente traz o que ele já sabe. Por exemplo, um coach num malabarismo, ele diria, olha, tem um exercício que você não está conseguindo fazer. Faz o seguinte, usa a sua imaginação. Experimenta imaginar você fazendo aquele exercício perfeitamente. Então, você estaria usando a sua imaginação e a neurociência vem mostrando que você, imaginando um exercício antes, você, na hora de fazer, de fato, você já está como se fazendo ele pela segunda vez, porque a primeira vez você fez a imaginação.
Então, você já faz com mais facilidade. Com certeza. Então, eu faço coaching com executivos. O executivo que vem fazer coaching comigo e diz assim, vou fazer uma reunião com o presidente do grupo, então eu quero treinar como é que vai ser essa reunião. Então, ele comigo já planeja, já imagina essa reunião. Então, quando ele chega lá para o presidente para apresentar o caso dele, ele já está mais treinado. Então, tem essa função também dentro do coaching, que é ajudar ele a se treinar. Volta aí daqui a pouquinho. Posso fazer uma pergunta horrível assim também? Faça. Eu nunca ouvi falar no ex-governador Eurico Vale. Essa Então, foi a razão pela qual eu escrevi o livro. Então faz sentido a minha pergunta. Tá, totalmente, você está absolutamente certo, faz sentido. Por isso eu escrevi o livro. A memória histórica no Brasil é terrível e é manipulada. E foi uma coisa que eu constatei nesse episódio. Tanto isso é verdade, que eu busquei na Biblioteca Nacional, conversei com pessoas ligadas à cultura em vários estados, sobre a trajetória do governador Eurico Freitas Vale. Não achei quase nada. A minha maior fonte, minha melhor fonte, foi a minha memória. O que eu tinha na memória acerca do governador Eurico Freitas Vale. E ele foi seu avô? Meu avô. E meu professor de Direito. E nós convivíamos muito. E no início ele resistia um pouco, devido a essa trajetória estranha na política e curta, e que talvez tenha provocado ressentimentos nele, ele falava muito pouco sobre política. Mas aí eu comecei a forçar, eu sempre tive interesse por política. Eu comecei a forçar, puxar alguma coisa do velho aqui e dali. Ele nem era tão velho na época. E ele começou a me contar, então, esses acontecimentos no Norte e Nordeste, em 1930, antes um pouco de 30, quando Getúlio chegou ao poder através de uma revolução e se torna ditador. E ele, Eurico Vale foi, resume pra gente ele. Ele foi politicamente. Ele foi deputado, senador e governador. O mais jovem governador do Brasil àquela época. Foi professor do Pará, perdão, esqueci de dizer, do Pará. Ele nasceu em Belém. Essa história, por que eu escrevi essa história e de que maneira que eu escrevi essa história? Eu queria realmente trazer para a realidade histórica nossa, no Brasil, onde tanta coisa está escondida, omissa, eu queria trazer esse fato. Eu pensei, bom, como é que eu vou trazer? Eu vou escrever uma biografia? Eu não sou biógrafo, tenho dificuldade realmente de fazer biografia. Mas eu sou romancista, é uma característica minha, romancista e contista. Então eu digo, eu tenho que transformar isso de uma certa maneira num romance, mas sem adulterar a história, sem ser fiel à história de maneira nenhuma. Me lembrei das histórias do meu avô, e aí comecei a pesquisar e confirmei todas. E deixa eu só te abrir um parênteses, eu procurei fugir no livro ao tom familiar o tempo todo, eu fiquei no lado político e histórico. Pois muito bem, voltando ao que eu estava dizendo. Eu achei o seguinte, o Getúlio e o governador Eurico eram quase da mesma idade. O Getúlio tinha 5, 6 anos a mais. Um nasce no Rio Grande do Sul, o Getúlio, o outro nasce no Pará, na outra ponta do Brasil. Os dois têm uma trajetória interessante e próximos em que eles se tornam deputados ao mesmo tempo e senadores ao mesmo tempo, se encontrando, portanto, na Câmara e no Senado, que a capital da República era no Rio de Janeiro, e aqui eles conviveram, trocaram ideias, contaram seus projetos políticos. Continuando essas coincidências históricas, o Getúlio se candidata a governador do Rio Grande e o meu avô, Eurico Vale, do Pará, na mesma época. E ganham as eleições. Eu criei aí a figura do embate, da justa, como se desde o início eles tivessem em vetores que iam conflitar em algum dado momento, embora não fossem inimigos. Como se fosse um grande embate. E houve. Não era a pessoa direta do Getúlio Vargas, porque eram os seguidores do presidente Getúlio Vargas do Pará. E houve um embate fantástico em que o governador Eurico Vale vence as tropas do Getúlio. O único governador do Brasil que venceu. Dizia o Barbosa Lima, meu sobrinho, o seguinte, foi o único governador que soube lidar com a crise. Ele venceu, prendeu os revoltosos,
há lance verdadeiro cinematográfico, que ele sai com um trem de Belém, Bragança, atrás do trem onde os revoltosos tinham fugido, prende os revoltosos, leva para o xadrez em Belém e deixa-os lá e diz o seguinte: eu entrego o governo quando o meu chefe caía. Quem era o chefe? Era o presidente da República, o Washington Luiz, que ele chamava o chefe dele por ser o presidente da República. Não era nem do mesmo partido, mas era aquele respeito, era aquela ética da República Velha que acaba com o Estado Novo. No Estado Novo isso não existe mais. Então ele disse, quando o meu chefe caiu, eu entrego. Vários governadores do Nordeste foram para o Pará para se socorrer, para se abrigar, porque já que ele era o governador vitorioso. E ele, de fato, cumpriu o que disse. Quando o Washington Luiz caiu no Rio de Janeiro, ele recebeu um telegrama do Juarez Távora, que era um homem do Getúlio na época, dizendo, a Revolução venceu no Brasil inteiro, só perdeu no Pará. O que o senhor vai fazer? Vai jogar o Pará contra o resto do Brasil? E ele disse, evidentemente que não, porque eu não vou provocar um banho de sangue. Vou entregar o governo. Chamou os revoltosos, chamou o líder deles, que se não me engano era o Ismaelino de Castro, do movimento tenentista, e disse para eles, eu vou passar o governo, mas antes de passar o governo eu vou prestar contas de tudo, coisas da época. Quero prestar contas das finanças e tudo que já foi feito, e em seguida passo o governo. E passou. E assim fez. Teve os bens caçados pelo tenente Barata, que era inimigo dele, que veio a ser, mais tarde, interventor no Pará. E aí veio uma surpresa para mim, porque eu sempre ouvi dizer que o Getúlio é que tinha caçado os bens do governador Eurico Vale. E não era verdade, porque quando o Getúlio soube que ele estava passando dificuldade, porque os seus bens, que eram poucos bens, mas que ele estava passando dificuldade, não recebendo nem os proventos de professor, o Getúlio soube disso e ficou indignado, disse, devolva-se todos os bens ao governador Eurico Vale, que esse é um homem de direito e decente. E essa é, em resumo do resumo, a história do livro. Eurico Vale. Que coisa, eu nem sabia disso. Mas ninguém sabe. No Pará, eu inclusive vou parar agora em janeiro para fazer uma série de palestras. Há historiadores no Pará, evidentemente, que conhecem sabe, isso. claro. Mas o povo mesmo de Urbanização povo não sabe. O que se dizia aqui do Sul. Uma batalha política, um acerto de contas. Paulo Sérgio Vale. E é o 6º livro, eu falei aí. É o 6º livro. Você encontrou o seu caminho, assim, né? Eu encontrei o meu caminho. Mas você é um sucesso em várias áreas, porque na música também, né? É. Você acha que hoje você é mais escritor que compositor, que tudo? Mais escritor, até porque o livro toma muito tempo, né? Uma música, uma semana, quando muito um mês, você termina. Agora um livro toma aí 1 ano, 2 anos. Hoje eu sou mais escritor. E está feliz com isso? Muito. Já lançou no Rio? Já lancei no Rio, é da Líteres, e a distribuição é da Saraiva. Esse negócio eu não entendo muito bem, mas é da Saraiva que faz a distribuição e está devidamente lançado. E em janeiro você vai ao Pará. Vou ao Pará fazer uma série de palestras. Resta saber se você vai ao estado do Pará, ao estado do Marajó, ao Esse estado é o problema, do ameaçado de ser dividido Não em é? 3. Bom, mas eu vou a Belém. Vai, Belém. Pronto, tá decidido. Eu volto aí daqui a pouquinho. Olha só, intervalo e a gente volta já já. Eu volto conversando com a Wanda Jacques sobre os 25 anos da Intrépida Trupe. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Então, olha só, vou conversar com a Wandinha, mas vou lembrar que o nosso Paulo Sérgio Vale está com a memória impecável, porque chama-se Brasil Nativo, a música e a letra do Tom Jobim, que fala em Sanhá, Sentir Sangue, Tangará. Dá curió e sabiá e dá vontade de cantar. O que é que dá? Ouricuri, Juremar. Ele fala de todos, Gabirola, Gameleira. Lenda, aqui é a foto do Sanhaço aqui, ó. Cadê a foto do Sanhaço? Olha o Sanhaço aqui. Telespectadores queridos, vou apresentar para vocês Sanhaço, telespectadores. Estamos apresentados, referendados por Tom Jobim, na memória de Paulo Sérgio Vale, que estamos super bem. E temos aqui a Maria Tereza de São Paulo, que manda um e-mail para dizer que ela tem uma mangueira em casa, onde todos os dias ela recebe a visita de sanhaços, sabiás laranjeira, que foi lembrado pela Wanda Jacques,
cambacicas e maritacas. Nessa mangueira ela colocou umas tábuas onde ela põe banana e mamão todos os dias. Ontem ela achou 2 ninhos, um ninho do sanhaço e o outro do sabiá. Acho que eu tô bem no DVD, hein? Pois a fita é do passado. Tô bem no DVD, vou passar a usar, Maria Tereza, adorei. E a gente fala que tá bem na fita, né? Mas a fita realmente passou, tá certo, muito bom. Olha só, esses mantras todos, eu tô vendo aqui pelo Twitter, e tô sentindo aqui pelos pedidos. Ela tá dando uma prova aqui de que os negócios melhoraram muito depois que ela começou a usar os mantras. Ela quer te agradecer. Ela é ai meu Deus, a Kika de Volta Redonda. Mas os mantras todos vocês vão encontrar no site do Gilson. E a gente, quando for me despedir dele, a gente coloca o nome, que o nome é um pouco forte, assim, né, pra gente. Tem bastante condições desse nome. Mas é no site dele que vocês vão encontrar, porque agora eu vou falar da Intrépida Trupe. 25 anos, quem diria, Vandinha? 25 anos. Mó barato, né? Muito bom. 25 anos. Vai fazer um evento, uma onda no ar, Intrépida Trupe, 25 anos. É bodas de ouro. Bodas de prata. De prata. É bodas de prata, é. Surgiu nos anos 80, no Circo Voador, não foi? Foi. Nos animados anos 80. A gente, no Circo Voador do Arpoador, a gente já circulava em diversos grupos, não era ainda a Intrépida, porque a Intrépida nasceu em 86, na Copa do Mundo do México, numa missão cultural do Circo Voador. Mas, assim, no início do Circo Voador, a gente já circulava pelos grupos, fazendo oficinas do Asdrubal, no Grupo Coringa, da Graciela Figueroa, Manhas e Manias, né? Blitz, e era aquela efervescência cultural, pessoal, assim, super afim de fazer as coisas, de se expressar, né? Era um encontro de muitas linguagens diferentes, né? Um ambiente assim muito propício para a cultura carioca e eu acho que brasileira também, porque dali muita coisa se espalhou, né? O circo depois seguiu para o Recife, para o Maranhão, e foi no Maranhão que nasceu a ideia de ir para o México. E aí foi uma galera brasileira para Guadalajara, onde foram os primeiros jogos da Copa, e a gente foi como representante do circo brasileiro, né? Éramos advindos de alguns grupos e também a primeira turma de formandos da Escola Nacional de Circo. Então foi uma festa, foram quase 2 meses de eventos, né, em Guadalajara, e depois a missão perdeu o patrocínio da Coca-Cola, a gente acabou parte dos artistas sendo dispensados, a Intrépida estava nessa primeira leva dos dispensados, seguimos para o Caribe, alugamos um carro e aí festejamos lá, foi uma maravilha, assim. E aí nasceu. Guaraná e partiram, não sei qual é. E aí voltamos pro Rio, aportados no Circo Voador, que foi a nossa casa, né? E ali a gente foi criando números, esquetes e apresentando nas noites, abrindo os shows da Blitz, do Tim Maia, dos Paralamas. Era um universo. Depois fazendo os próprios shows da Intrépida, né? Exatamente. Com o tempo. Mas naquela época a gente ainda não tinha compromisso com estreia, com nada. A gente ia, se encontrava, fazíamos as nossas criações e testávamos, né? Nas noites do circo. E ali a gente conheceu todo mundo, né? O Rio de Janeiro passou por ali completamente, né? Dali saíram firmas de iluminação, firmas de sonorização, muitos grupos, muitas ideias, oficinas, né? Aquilo ali foi uma efervescência cultural maravilhosa, né? A gente tem um VT aqui. Ah, é? A gente podia ver, né? Vamos. Para fazer essa passagem de tempo, inclusive, porque esse VT já é de uma onda no ar, né?
que fizeram parte dessa história e estão comemorando junto conosco esse presente que a Intrépida está dando ao Rio de Janeiro. Quantas pessoas tem na Intrépida? Ih, rapaz, se contarmos os 2 elencos, vai dar umas 30 pessoas, 35 talvez, contando produção, técnicos, direção. Vocês fizeram um espetáculo no João Caetano também, não fizeram? Fizemos. Me lembro que eu fui assistir vocês. Foi no início de 2000. Máximo. Era o Flap, direção do Paulo de Moraes, que é o diretor do Grupo Armazém. Esse espetáculo Flap foi muito legal. A gente consolidou uma equipe técnica que a gente começou a formar no Cronos, que foi um espetáculo na fundição. No João Caetano, essa equipe já estava mais coesa. Na fundição, a gente teve essa grande experiência de trabalhar num ambiente muito maior do que os anteriores, né? E aí essa necessidade da gente pensar melhor a segurança e se esquematizar para poder aguentar o tranco e crescer, né? E no João Caetano foi a consolidação dessa engenharia circense com uma equipe própria, atuando em paralelo com a equipe artística, né? E fizemos vários efeitos especiais, assim, estilingando pessoas, usando peso como contrapeso, o corpo dos técnicos, né? Foi um momento bem feliz esse espetáculo que você lembrou. Passava a gente pela cabeça da gente e dizia, vai cair aqui alguém. Não cai ninguém, não caiu ninguém. Todo mundo Nunca, treinadíssimo. claro que não. Quanto Mas era tempo em o média impacto, demora? um né? Era impacto um incrível, fantástico. hein? Para montar um espetáculo? Eu acho que assim, 6 meses, 8 meses é um bom tempo. Porque normalmente um espetáculo novo a gente faz uma coisa completamente diferente também, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar linguagens novas, temos que... Precisa de muito coaching. Precisa dos coachings, né? Trazer gente para incrementar as coisas que a gente já conseguiu levantar, né? E tem a dramaturgia também, né? Então, eu acho que uns 8 meses, assim, é um bom tempo. Esse que você está fazendo agora demorou quanto tempo para montar? Olha, esse, como é coisa de repertório, né? E também tem muitos convidados, 3 meses, né? É como um redirecionamento de foco, né? Mas a gente também está fazendo assim, meio a toque de caixa, porque é um projeto que a gente ganhou no ICMS, né? Que é a Lei de Incentivo Estadual de Cultura, né? Através dessa lei de incentivo, a gente ganhou o patrocínio da Petrobras, temos o apoio da Secretaria de Cultura, da Prefeitura do Rio. Ou seja, a gente está assim, consolidando também nesse momento essa parceria institucional, né, com esses órgãos importantes da cultura carioca e do Brasil. E a gente também está com esse foco nas ruas do Rio, nos espaços ao ar livre. Um projeto intrépido, porque fazer nas ruas, sujeito a chuvas, né? No Rio de Janeiro, no verão, é um desafio. E vocês vão fazer 3 finais de semana? 3 finais de semana. Vamos fazer 2 espetáculos, né? O Preciosidade vai ser nos 2 últimos domingos, 11 e 17. Desculpa, 10 e 17. Não, desculpa, 11 e 18. Porque 10 e 17 são sábados. 11 E nos sábados de e dezembro, domingos. não é isso? Isso. 11 e 18, Preciosidade. Preciosidade, às 10 horas da manhã. Tá onde? Vai ser na Lagoa Rodrigo de Freitas, ali próximo àquele posto redondo da Petrobras. Tá. E os outros? E os outros também, no mesmo palco, aos sábados e domingos, às 19 horas. Aí já é uma versão, é um espetáculo com uma versão mais adulta, mas também tem indicação livre. Então é um programa para toda a família,
junto com a árvore de Natal da Lagoa, assim. Pronto. Já chega lá, já faz a oficina Já com as tá no crianças, clima. já faz um lanche por ali, nos Já quiosques vai. do lado. Família, ó. É. Tá tudo conspirando para isso, hein? A Intrépida Trupe tem esse caráter, assim, né? Bem familiar também. Todo mundo que passou já pela Intrépida torna-se membro dessa grande família, né? A gente tem... E é um espetáculo que pode ser visto pela família inteira Pode também. ser visto pela Aí família bate com o que o inteira. Jesus falou da gente, De em graça. 2012, ter um ano ligado à família. A família, ligar, fazer vínculos. E família da gente, dos vizinhos, criar mais, né? Pode criar uma família, inclusive. Criar uma né? família também. Uma família verdade. escolhida. Claro. Né? Reviver famílias. Ou não, né? Recuperar. O Paulo Namorar bastante, não é isso? Não, namorar bastante é a tônica. Sim, mas namorar Ao lado bastante, aventureiro. também você pode ficar, você não precisa, não é uma família para sempre, né? Você pode também adotar temporariamente a família que você está namorando, não pode? Acontece isso com todo mundo. Olha, Com certeza. de repente é um ano para grandes experimentações amorosas. Aí, quando chegar em 2013, a pessoa se decide. Tem Se coach tiver também para 2013, quem né? quer casar, viu? Tem Se coach chegar para quem quer 2013, casar. Para quem quer arrumar namorado, tem Vocês coach não para essas podem coisas gostar todas. nisso, né? Aqui no Brasil não é muito usado, mas nos Estados Unidos É, também tem. Teve até É filme e muito tudo. usado. Olha só, olha a camiseta do... Como ficou bonita. Olha o mantra aí. Esse é o mantra para usar e É o abusar dele, principal, né? Eu Te É o Adoro principal. 2012. Eu Te Adoro 2012 é bom, você pode escrever, espalhar pela casa, né? É. Colocar perto do telefone, vai falando no telefone, já vai olhando para aquilo. Onde você faz ginástica, É. também, não. Você Claro. vai lá, carrega um pezinho, já né? Mas tem que olhar para Eu Te algum Adoro lugar mesmo. 2012. Tem que olhar para algum lugar para não cair, né? Então, já ficou olhando Ele é o contrapeso aí desse efeito do 5, né? É para equilibrar esse lado, o lado aventureiro. para aventurar, mas não aventurar muito. Não, Pra aventurar com lucidez. aventurar, eu acho que o ideal é você ter uma condição de viver uma família ambulante. Sério mesmo. Como assim? É você se deslocar com os seus afetos, é você não ficar só limitado a... Porque tem gente que não vai nem até a esquina, entendeu? É? A pessoa nasceu no tal lugar, vive em tal lugar. E tem outros que acham que nasceram aqui só vão ser felizes na Bulgária, sei lá. Eu, hein? Tem gente que... Tem gente muito doida, tem né? gente- Vamos não. falar sério. Mas essa Agora- questão do afeto é uma coisa muito importante, assim, é uma coisa que está meio esquecida no Eu mundo de acho hoje, que né? nós estamos vendo uma recessão afetiva brutal, pior do que... A recessão esse- econômica, pior do que da econômica, Grécia, pior. da Itália. Tá todo mundo detonando todo mundo, as famílias mesmo, né? É, então é melhor tentar... Eu, quando eu era criança, eu sabia que tentar pouquinho acabar da... com essa recessão afetiva, né? Com Isso certeza. não vai levar a coisa boa. Não vai isso aí prestar. tem que partir da vontade da gente mesmo de querer... Ou usar o coaching. Olha aqui, só para lembrar mais uma vez o livro da Eliana Dutra, para lembrar o livro que o nosso Paulo Sérgio Vale está resgatando lá, o avô, né? Para lembrar o nosso hacker, que agora não é mais hacker, trabalha pela segurança. Para me despedir de vocês, lembrando do espetáculo da Intrépida, 10, 11... De 10 a 18, né? De 3, De 3 a 18. começa nesse sábado. Ah, é? Começa agora? Começa nesse sábado. Já é, então. Às 19 horas. Aí domingo às 19 também. E no próximo fim de semana, sábado e domingo 19. E domingo também às 10 horas da manhã. Tá Uma certo. matinê. Uma matinê. Lembrando que a gente vai colocar a receita da compota do Brasil no site do programa, mas tem tudo isso no site do Gilson, que é esse, ó. Né? www.gilsoncheveijoia.com.br, tá? E ficamos combinados assim. Eu agradeço a vocês por terem vindo, a vocês por estarem nos assistindo. E a gente podia colocar o VT da Intrépida para encerrar, né? Opa, Então beleza. tá. Então valeu, Vamos lá. gente. Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu.